Olá pessoal, meu nome é Marcos Lima e esse é o programa 50 Dúvidas em Direito Ambiental. A dúvida de hoje é a pergunta 4 de 50, ela vem de Teresópolis, nossa colega Maria Manuela, que trabalha no Parque Estadual dos Três Picos, do INEA. Ela faz a seguinte pergunta: professor, pode o município, ao autorizar supressão de Mata Atlântica, exigir compensações de forma diversa daquelas previstas na Lei da Mata Atlântica? Bem, Manuela, em primeiro lugar, obrigado pela pergunta, é muito oportuna. O tema da compensação ambiental é muito importante, embora ainda pouco explorado. E nós vamos começar explicando então o que é a compensação ambiental, tá? Na legislação brasileira, na própria Constituição, está colocado que qualquer um que causar dano ao meio ambiente, deverá realizar a reparação desse dano, além de previsão de multa e muitas vezes de crime ambiental. Esse dano ele tem que ser reparado, e isso é o principal, para o meio ambiente. O principal é que o dano seja reparado. Ocorre que nem sempre esse dano pode ser reparado. Muitas vezes esse dano pode ser reparado apenas parcialmente. Vamos falar, por exemplo, da atividade de mineração, onde você necessariamente, para realizar a atividade, você vai estar causando uma alteração naquela determinada região, e que não tem como você colocar de volta aquilo que você tirou. Então isso é um exemplo de situação em que, sendo a atividade permitida, na atividade legal, que cause um dano, mas esse dano não pode ser reparado, então entra o mecanismo da compensação. É uma forma, como o próprio nome já diz, de compensar o meio ambiente por um dano que não pode ser reparado. Beleza? Então, colocado isso, agora a gente tem que entender a questão da competência. A Manuela pergunta se o município pode propor compensação ambiental para a supressão de Mata Atlântica que seja diferente daquelas previstas na Lei da Mata Atlântica. Tá? E aí a gente vai partir para uma segunda parte da resposta, que é sobre a possibilidade. Em primeiro lugar, pode o município autorizar a supressão de Mata Atlântica? Isso a gente abordou já em outra pergunta, e a resposta para essa pergunta está na Lei Complementar 140. A Lei Complementar 140, que é a lei que estabelece as competências para o exercício do poder de polícia ambiental, seja através do licenciamento ou da fiscalização, ela vai dizer o seguinte: os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo, em conformidade com as atribuições estabelecidas nos termos desta lei complementar. Então isso está lá no artigo 13. E o parágrafo 2º vai dizer o seguinte: a supressão de vegetação decorrente desses licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Então, primeiro há que se ver o tipo de atividade, se ela se encaixa naquelas atividades cujo licenciamento é permitido pelo órgão municipal, e aí nós temos que ver o que determina o Conselho Estadual do Meio Ambiente com relação àquilo que é de atividade de impacto de âmbito local. E uma vez identificado que o município é competente para autorizar aquele empreendimento, aquela atividade ambientalmente, ele passa automaticamente, por força do que diz o artigo 13 da Lei Complementar 140, a ser competente também para conceder a autorização para a supressão de vegetação necessária. Okay? Agora, a supressão de vegetação pode ser de vários tipos, depende do bioma, enfim, depende de uma série de coisas, mas nós temos, para efeito do bioma Mata Atlântica, que é um bioma considerado patrimônio nacional pela nossa Constituição, no artigo 225, a Lei da Mata Atlântica ela traz critérios específicos para autorização e supressão de vegetação, mas também para compensação quando essa supressão é permitida. O que diz o artigo 17 da Lei da Mata Atlântica com relação à compensação? O corte ou supressão de vegetação primária ou secundária nos estádios médio ou avançado de regeneração do bioma Mata Atlântica
quando autorizados por esta lei, ficam condicionados à compensação ambiental. De que forma? Na forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, né, em áreas localizadas no mesmo município ou região metropolitana. Então a ideia principal, a primeira forma de compensação, é a doação, a destinação de uma área equivalente à área que foi desmatada para efeito de conservação, ok? Não sendo possível esse tipo de compensação, que essa seria a primeira hipótese, o que o parágrafo 1º do artigo 17 vai estabelecer? Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal com espécies nativas em área equivalente a desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. Tá? Então, não tendo o empreendimento uma área equivalente àquela desmatada, que possa ser destinada à conservação ambiental, ou alguma outra área qualquer, preferencialmente na mesma microbacia, ou se não na mesma bacia, a segunda alternativa é justamente a de reposição florestal em área equivalente, ou seja, o empreendedor ele vai ter que identificar uma área onde não tenha essa vegetação e ele vai ter que fazer um reflorestamento, né, naturalmente com espécies nativas, ok? Seguindo adiante, no decreto 6.660 de 2008, que é o decreto que regulamenta a lei da Mata Atlântica, surgem aí outras possibilidades, né, para essa compensação. Então a gente vai para o que seria a terceira possibilidade, no caso aqui, destinar mediante doação ao poder público área equivalente no interior de uma unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, localizada na mesma bacia hidrográfica, no mesmo estado e sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. Tá? Então surge aí uma terceira possibilidade de compensação, que é justamente, né, o requerente, aquele que foi o responsável pela supressão de vegetação, identificar uma área dentro de uma unidade de conservação que ainda não tenha sido indenizada, né, que ainda não tenha sido transferida para o domínio público. Nós sabemos que as unidades de conservação de domínio público, elas têm que estar todas desapropriadas, né, a propriedade tem que ser do poder público, mas na prática existem várias situações em que essa indenização não foi feita. Então esse decreto ele traz aí uma oportunidade de regularizar essa situação da supressão através de uma compensação ambiental e resolver um outro problema, que é o problema das regularizações fundiárias dentro das unidades de conservação. Então o empreendedor ele pode pagar, indenizar, do seu próprio bolso um proprietário de terra dentro de uma unidade de conservação e dessa forma transferindo essa propriedade para o poder público e resolvendo aí uma pendência que é muito grande ainda no nosso país, que é da regularização fundiária em unidade de conservação. Bom, gente, e só para finalizar, né, que seria, vamos dizer, uma variação de uma dessas opções de compensação, o decreto 6.660, ele também traz aqui de forma muito, eu acho que inteligente, a possibilidade de que uma dessas áreas que serão destinadas à conservação venham a constituir, conforme diz o artigo 27, reserva particular do patrimônio natural, nos termos do artigo 21 da Lei 9985, que é o SNUC, né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ou servidão florestal em caráter permanente, conforme previsto no Código Florestal. Então são essas as opções, as únicas opções possíveis como forma de compensação quando se trata de supressão de vegetação de Mata Atlântica. Então, gente, resumindo, né, a pergunta da nossa amiga Manuela, o município que estiver autorizado, né, que estiver dentro dos critérios que lhe possibilita autorizar a supressão de vegetação em Mata Atlântica, para efeito dessa supressão, ele só pode se utilizar desses instrumentos, tá? Porque a Lei da Mata Atlântica é uma lei específica
que visa proteger um bioma que é considerado patrimônio nacional. Então, seja o município, seja o estado, ou seja a União, dependendo do caso, competente para conceder licença para esse tipo de atividade, eles vão ter que respeitar essas regras de compensação ambiental. Não pode trocar Mata Atlântica, por exemplo, por veículo, por equipamento, né, para equipar as secretarias, né, ainda que isso possa ser justificável. Especificamente, o legislador da Lei da Mata Atlântica excluiu essa possibilidade, então isso não pode acontecer. O município pode sim exigir compensações diversas quando ele estiver autorizando supressão de vegetação que não seja da Mata Atlântica. E nós temos aí exemplos, né, inclusive no município de São Paulo, trazemos aqui um exemplo do município de Ourinhos, no estado de São Paulo, que traz legislações que estão prevendo a possibilidade de compensação por supressão de vegetação, mas não pode ser vegetação de Mata Atlântica. Ok, gente? Está bem respondido? Espero que todos tenham entendido bem aí essa lição e peço aí que continuem mandando suas perguntas, que nós temos ainda 46 semanas pela frente, dá para responder bastante dúvida de vocês aí, colegas que são consultores, servidores de órgãos públicos. Basta mandar sua pergunta lá para o nosso e-mail marcoslima.ambiental@gmail.com ou pelo nosso site marcoslima.adv.br ou nas redes sociais, aqui mesmo no Instagram ou no YouTube, onde vocês vão ver esses vídeos. Ok, gente? Abraço.